O assunto do mundo político de hoje é o projeto de lei 490 que avança na Câmara dos Deputados. O PL muda a legislação de demarcação das terras indígenas. Há semanas, povos de diversas etnias protestam pelo país e em Brasília. Eu vou conversar com o professor livre docente de Direito da PUC de São Paulo, Álvaro de Azevedo Gonzaga. Álvaro é pós-doutor em História Indigenista pela Universidade Federal da Grande Dourados e é indígena da etnia Guarani, Kaiowá. Álvaro, muitíssimo obrigada por atender o Mundo Político, a TV Assembleia. Eu que agradeço o convite, muito prazer em estar aqui com vocês e tenho certeza que nosso encontro vai ser muito produtivo. Álvaro, por que um projeto que começou a tramitar há 14 anos foi resgatado agora? Ele chegou a ser aprovado em 2008, não é? E foi barrado pela Comissão de Direitos Humanos, na época, mas agora ele avança, e avança rapidamente. Hoje mesmo, a CCJ concluiu a análise dos destaques, rejeitou todos os destaques que estavam na pauta, e agora ele segue para o plenário. Não é? Precisa ser pautado pelo presidente da Câmara, mas já está pronto para ir a plenário. Como é que você entende o retorno desse projeto? Eu classifico isso em um neologismo jurídico que eu criei, que se chama normaticídio. O que seriam os normaticídios? Seria uma forma de suprimir direitos, suprimir garantias de determinadas pessoas que são vulneráveis ou estão em situação de vulnerabilidade por meio de leis. E de que forma? Ou uma lei que retira esses direitos, ou uma lei que traz, vamos assim dizer, não direitos, que suprime direitos. Como, por exemplo, denunciar uma legislação internacional que reconhece direitos aos povos originários. Isso é um normaticídio e ocorreu recentemente com uma convenção da OIT. Agora, nós temos um projeto legislativo, um projeto de lei 490, e esse projeto de lei ele consiste claramente em um normaticídio. Por quê? Porque ele tem um objetivo muito claro, que é qual? É reduzir os direitos dos povos originários, reduzir o direito dos povos indígenas. Esse é o claro objetivo desse projeto de lei. Um projeto de lei natimorto em 2007, que foi barrado em 2008, já a Comissão de Direitos Humanos entendia que não podia avançar, mas com esse avançar histórico, o avançar histórico nos traz novas dimensões e novas formas. Essa lei ela é ressuscitada exatamente porque o autor dela é um deputado que propôs essa lei, um deputado federal já falecido em 2013. Ou seja, alguém que nem está mais nesse plano físico, independente da religião das pessoas, ele não está mais aqui sequer para debater suas próprias ideias. A sociedade mudou, uma série de questões mudam, mas parece que esse pensamento com relação à exploração da terra não se alterou. E ele ganha força. Ganha força porque existe, naturalmente, nesse momento, um refrão de que é importante para aqueles que exploram a terra desmerecer, retirar essa terra dos povos originários. É curioso porque essa lei ela vai trazer alguns atos normaticidas, como eu costumo dizer. Um deles é qual? É com relação à dimensão da terra. O outro é com relação a contato com povos isolados, povos originários isolados, e tantas outras retiradas de direito que trazem realmente um perigo muito grande para os povos originários. A questão do marco temporal é um fator central aí nessa discussão. Por que o marco, né, o marco temporal pode ser um problema para a demarcação das terras indígenas, né? E como que isso está contemplado no PL?
Veja só, primeiro a gente precisa entender o que se trata esse marco temporal. O marco temporal consiste na leitura literal da Constituição Federal, no artigo 231, que vai falar das terras tradicionalmente ocupadas pelos povos indígenas. A Constituição usa o termo índio, mas são indígenas ou povos originários. E lá vai falar tradicionalmente ocupadas. Então, eu vou dar um histórico de duas histórias que trafegam paralelas. A primeira é no Supremo Tribunal Federal e a outra é a PL 490. O Supremo Tribunal Federal debateu essa questão no caso da Raposa Serra do Sol. O caso da Raposa Serra do Sol é um caso específico e o STF entendeu. Veja, os povos indígenas ali estavam na época da promulgação da Constituição de 1988? Sim. Então, vamos adotar, na decisão deste caso específico, um marco de tempo, um marco temporal, um recorte. A partir de 5 de outubro de 1988, Raposa Serra do Sol já tinha povos originários que ali habitavam. Deste modo, nós devemos entender que esse território pertence aos povos indígenas daquele local. Pois bem, o STF foi muito claro ao dizer o seguinte: esta decisão gera efeito inter partes. O que quer dizer efeito inter partes? Somente neste caso que está sendo debatido. Ela não tem o que no direito nós chamamos de efeito erga omnes. O que seriam os efeitos erga omnes? Aquela que vai atingir a todas as pessoas. O STF falou, isso não. Isso não. Não vai ter esse efeito para todos. Pois bem, recentemente foi ressuscitado esse debate. Veja só, foi ressuscitado no STF. Antes mesmo de falarmos da PL 490, nós temos um STF que precisa se debruçar, debater e afirmar. Veja, houve uma decisão naquele momento, o marco temporal foi claro exatamente para aquela dimensão, mas não agora. E essa é a primeira luta que nós, povos originários, temos quando debatemos o marco temporal. Isso é uma questão importantíssima. Você está se referindo... Um caso que está sendo julgado, exatamente, que é no STF. Está sendo debatido no STF. E que pode nós temos uma repercussão geral, uma decisão de repercussão geral, o que o Supremo entender. Querem que dê repercussão geral, porque perceba, se você reconhecer uma terra indígena, usando como marco temporal 5 de outubro de 1988, e falar, esta é nossa decisão, e não falar que gera efeito inter partes, isso pode gerar efeito erga omnes para todos. E isso é um risco, por quê? Porque existem terras indígenas que não eram ocupadas em 5 de outubro de 1988, mas foram ocupadas um pouco antes. Existem terras indígenas que são ocupadas pós 5 de outubro de 1988, e nós não podemos fazer um recorte como se a história fosse um retrato. A história é dinâmica. E esse dinamismo não está sendo levado em consideração quando se cita a dimensão de marco temporal. Marco temporal é um conceito ahistórico. É um conceito como se a história fosse uma foto e não um filme. Porque se filme fosse, nós deveríamos também resgatar a quem pertenciam todas as terras no ano de 1500, que pertencia a todos os povos originários. Portanto, se há alguma cessão de direito, alguma concessão de terra, temos que voltar com que marco temporal? Eu aceito o marco temporal de 1500, janeiro de 1500. Será que alguém aceita? É evidente que não. Por quê? Porque existe uma clara intenção, e isso é uma perspectiva que a antropologia chama de etnocídio, de construir uma dimensão etnocida com relação aos povos originários. Primeiro, de descaracterizar que o indígena só pode ser aquele que vive em aldeia. Um indígena não aldeado não é indígena. Segunda, começar a reduzir as terras indígenas para também reduzir a possibilidade de expansão da população indígena. Isso é realmente um absurdo. Então, entendendo essa dimensão do STF, nós verificamos que existe um esforço por parte de determinados grupos, que aqui nós não precisamos nem citar, porque é claro e evidente quais são os grupos que defendem isso, que é qual?
de o interesse em não reconhecer terras indígenas, construir um marco temporal a partir de 5 de outubro de 1988, e, quanto mais possível for, desta dimensão de 5 de outubro de 88 para frente, ou seja, para menos terra, redução de terra. O PL também prevê impedir que haja uma ampliação de demarcação, que em alguns casos é reivindicada. Não é? Exato. Porque o pedido de demarcação das terras indígenas, ele acontece e existe todo um trâmite jurídico para que as terras sejam demarcadas. E o que acontece? Se em 5 de outubro de 1988 existisse uma localidade que houvesse conflito com relação a essas terras indígenas, pode-se falar que aquela terra não era um local pacífico em que os povos originários se localizavam. E aí você começa a restringir cada vez mais. Ou seja, vou dar um exemplo, um número abstrato. Se 5% de terras for destinadas aos povos originários, significa que, a partir de 2021, esse número só irá reduzir, não pode jamais se ampliar. E existe uma série de pedidos de demarcação de terras indígenas realizados ao longo da Constituição de 88 até os dias de hoje, e pouquíssimos deles reconhecidos. Até porque, quando o direito é certo para as pessoas, muitas vezes a política barra determinadas decisões porque percebe que não tem outro caminho que não seja o de usar o tempo como fármaco, como remédio para essas situações, né? Você mencionou o caso dos povos isolados, né? São povos indígenas que escolheram não ter contato ou ter um mínimo de contato com o restante do país, com cidades, fazendas, vizinhas e tal. Como é que isso está previsto? Qual que é o risco que existe, a ameaça que existe a esses povos que consta do PL? É muito curioso. Me permita fazer aqui uma observação, porque é natural que nós tenhamos esse tipo de visão de que eles escolheram não ter o contato. A rigor, eles não tiveram o contato e pronto. Não há possibilidade, não existe a possibilidade de que aqueles que são, vamos dizer, os homens brancos chegarem e falar assim, você pode escolher. Não. A escolha já é feita porque é uma postura, é uma forma de ação, é uma forma de viver. E é muito curioso, porque ao pensar dessa maneira, significa o quê? Se a forma de viver é essa, ela deve ser respeitada pelo Estado brasileiro. Qualquer lei que queira reduzir essa verdadeira autonomia, não de escolha, mas de postura de vida com relação aos povos originários, ela é nefasta em uma análise histórica, jurídica e filosófica. Pois bem, o que esse projeto de lei quer buscar? Ele quer começar a abrir possibilidades para que garimpeiros, madeireiros e outros exploradores da natureza possam ter contato com o espaço territorial. Então, você tendo contato com o espaço territorial, naturalmente você vai ter contato com essas populações isoladas. Então, não se trata de uma referência direta. É permitido ter contato com populações isoladas, mas é permitido acessar as terras de populações originárias isoladas. Isso é um risco absurdo por vários elementos. Primeiro, por quê? Porque as populações isoladas, elas podem ser muito agressivas com determinados grupos e, ao serem agressivas, elas receberem violência como resposta. A agressividade é uma forma de proteção da terra que esses povos originários têm. Agora, o ato de violência consiste na defesa da propriedade. É muito distinto. A violência é a defesa da propriedade. Já o ato legítimo de defender a sua terra, porque entende a sua ancestralidade que existe nessa terra, e isso também é uma questão muito curiosa. Por quê? Porque quando se fala de terras indígenas, há uma tendência e um fetiche de querer politizar, polarizar, ideologizar a forma de pensar indígena. Isso é um absurdo. Primeiro porque nós temos mais de 250 etnias no Brasil. Então, seria um absurdo crer que dessas 250 etnias todos tenham univocidade na forma de falar. É impossível.
Primeira observação. A segunda, por quê? Não significa que, porque se contrapõe a forma de exploração capitalista da terra que existe pelo modelo de um lado político, imediatamente se alinha a outro lado. Essa necessidade de polarização, ela tira a riqueza do discurso, ela tira a riqueza dos povos originários. É curioso porque, assim, ou a pessoa é alta ou ela é baixa, ou ela é gorda ou ela é magra, ou ela é de esquerda ou ela é de direita. Aqui no Brasil, ela também pode ser indígena. E ao ser indígena, ela é diferente. E ao ser diferente, ela entende a terra, ela entende a dimensão que os outros defendem de propriedade de exploração da terra de forma totalmente distinta. Eu vou te Agora, dar um exemplo. Só o conceito de território, não é o conceito, mas a percepção que existe sobre o território é uma questão que perpassa todos os povos indígenas. Exato, e é isso que está faz a presente união em dos todo o povos. povo indígena. Não E é? é isso que faz a união dos povos. Eu preciso aqui, nós indígenas nos chamamos de parentes. E eu tenho um parente que é o Bemoque Caiapó. O Bemoque, ele diz isso, é preciso unir os povos. Eu tenho outro parente que é o Casé Angatu. O Casé Angatu é professor, doutor, dá aula em um programa de mestrado e doutorado, e o Casé diz algo que é muito fantástico. Ele diz, a nossa dimensão com a mãe terra é diferente da dimensão da terra como propriedade. A terra como propriedade foi rompido a relação que existe do homem com a terra e ele só explora ela. Já os indígenas têm uma outra forma de perceber. Os indígenas entendem a terra como mãe. Por quê? Porque a mãe nos dá aquilo que precisamos. Desse modo, nós não precisamos acumular riquezas ou alimentos. Nós precisamos cuidar da mãe terra para poder ter de volta tudo aquilo que nós precisamos para a nossa vida. Não é para a sobrevivência, é para a vida. Porque os povos originários, eles vivem. Pois bem, e o Casé Angatu usa esse exemplo que eu acho formidável. Nós viemos da terra e da terra voltaremos. Veja a cor da pele dos povos originários. É a mesma cor da terra. Não significa que, por isso, nós devemos nos curvar às defesas de propriedade como é feita. É poder respeitar a ancestralidade que existe naquela terra. Eu vou lhe dar um exemplo, que é algo que eu venho constantemente, não só nas aulas, quando falo de direito dos povos originários, mas também em palestras, que é o seguinte. Quando alguém diz a você, vamos mudar você de casa, e aí você fala, mas por quê? Não, o Estado decidiu que vai mudar você de casa. Bom, eu não queria, mas, enfim, como é que vai ser? Não. É uma casa, ela é igual, ela tem 3 quartos, ela é no mesmo bairro. Aí você fala, no mesmo bairro? É só mudar. Tudo bem. E aí você vai. Quando você vai lá, você fala, bom, mas eu vou trazer minha esposa, meu filho, não sei o quê. Não. Você mudou de casa. Você mudou de mãe. Você mudou de origem. É assim que entendem os indígenas. E as pessoas muitas vezes julgam e falam, mas que tolice. Tolice? Porque a pessoa tem o direito de criticar a forma de perceber a mãe terra e os indígenas não têm o direito de criticar a religião de ninguém e nem criticam. Existem religiões que creem em dogmas. E alguém critica isso? Alguém diz que isso é uma bobagem? É claro que não. Não à toa a Constituição, ela respeita não apenas as religiões, mas as culturas. E as culturas dos povos originários merecem respeito. Então, essa minha fala aqui, com todos que nos assistem, é em defesa desses povos originários, mostrando essa dimensão, né? Agora, Álvaro, eu vou resgatar falas que foram feitas na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça, a respeito da relação da terra e da exploração da terra, de como quem é favorável a esse projeto de lei vê a condição do indígena e a forma como ele lida com a terra. Uma das declarações que foram feitas hoje na comissão é de que não falta terra, o que falta, na verdade, é dignidade. E o projeto de lei que os indígenas
têm vivido, em geral, em condição de miserabilidade. São argumentos que são apresentados. Então, o PL, fazendo uma argumentação favorável ao PL, alguns deputados falam que é uma possibilidade de, inclusive, permitir que os indígenas explorem a própria terra. Não é? Isso com, naturalmente, uma perspectiva do que deve ser o uso da terra, claro. Eu queria Novamente, uma bravata. Isso, não, mas porque isso foi muito utilizado na defesa do projeto de lei. É uma bravata daquelas que o sujeito fala, salta a veia do pescoço, como se estivesse falando algo realmente muito importante, imponente, inteligente. Mas a bem da verdade é qual? Qual o conceito de dignidade para os povos originários? Novamente, nós não devemos aceitar que nos digam o que é ser digno e o que não é ser digno. Percebe? Outra, explorar a terra não é uma possibilidade aos povos originários. Ser capitalista não é uma das possibilidades aos povos originários. Não por isso, um indígena, e aí é aquela piadinha feita, por exemplo, por aquelas pessoas que gostam de fazer críticas. Olha o indígena de telefone, e usa uma marca de telefone, comparando como comunista de iPhone. Bom, se comunista eu fosse, responderia com muita tranquilidade. Diria o quê? Diria, olha, como diria o próprio Marx, a gente não deve dividir pobreza, deve dividir riqueza. Outra é se apropriar dos meios de produção. Então, ter um telefone, fica tranquilo que está superada esse tipo de crítica. Todos devem ter acesso. Agora, como povo originário, significa o quê? Ter um telefone não pode produzir um etnocídio e fazer com que eu abra a mão da minha cultura. Só que existem limites. E eu não posso admitir que a terra, que é, como você mesmo observou, o que une todas essas etnias no Brasil, todas elas, seja entendida não mais como provedora, mas como quê? Produto de exploração. Esse rompimento é um rompimento inadmissível para os povos originários. Então, esse é o tipo de argumento que é qual? Eu vou tentar lhe convencer, vou convencer você que está inserido numa realidade que é distinta dos povos originários por um argumento nosso. Isso é uma negação da própria dimensão antropológica. O que é a dimensão antropológica? Eu ver a pessoa com o olho dela, não com o meu. Mas, de fato, assim, a gente viu alguns movimentos entre indígenas que apareceram na mídia, vestindo verde e amarelo, na esplanada do Ministério, participando de um movimento organizado pelo agronegócio, por ruralistas, como se eles fossem ali defensores desse tipo de exploração da terra. E esse é um argumento, que, assim, que há uma divisão entre os próprios indígenas. Como é que é? Existe mesmo alguma divisão? É uma cilada. É uma cilada. É uma forma de construir uma dimensão, de falar, não estão se entendendo. Eu vou dar um exemplo do referendo em 2006. Pode não parecer, mas eu já tenho uma experiência histórica, né? Em 2006, no referendo, pelo sim e pelo não, você chamava o quê? Especialistas que estudavam e entendiam a respeito de um tema e falavam pelo sim. Olha só, então, traumatologista do Hospital das Clínicas, não sei o quê, e um médico que não quer se identificar pelo não. O chefe da Polícia Militar do Estado de São Paulo, são dados reais. O chefe da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, pelo sim. Não tem que ficar armando a população. Aí aparecia um policial que não queria se identificar pelo não. Não existia uma regulamentação disso. Eu quero dizer o seguinte, quando eu falo em defesa da terra, eu não falo aqui pelo nome Álvaro, eu falo por uma ancestralidade. Eu falo pelo Juruna, eu falo pelo Daniel Mundurucum, eu falo pelo Ailton Krenak, eu falo pelas grandes lideranças indígenas e originárias que defendem a terra. Eu não posso aqui me arvorar de uma série de títulos acadêmicos que eu possa ter e acreditar que isso é o suficiente. Agora, também eu não posso admitir que se faça o retrato de determinados grupos, muitas vezes que foram corrompidos e praticaram com essas pessoas o etnocídio, e dizer os indígenas defendem isso. Não defendem. Tenha certeza que eles não defendem. É uma forma de tentar o quê? Criar um marketing
de que existe uma confusão. Não existe. A PIB, CIMI, Pastoral Indigenista, todos os grupos articulados, os grandes líderes indígenas estão do mesmo lado. Hoje nós devemos entender que os povos originários devem ocupar lugares de destaque, como, por exemplo, o Daniel Mundurucum, que nós estamos lutando, os povos originários, para que ocupe uma cadeira na Academia Brasileira de Letras. Mas isso não faz com que ele abandone a condição indígena. Essa é a questão. Agora, tirar uma foto e falar, olha, eles não estão se entendendo, não é sentido. É entrar novamente naquela falácia de acreditar que uma foto de determinada avenida com pessoas com uma cor ou com outra farão e elegerão um presidente da República no Brasil. Não fará. Isso é somente uma demonstração de força. E essa força se quer. Aqueles que querem dizer que existem indígenas que foram vítimas do etnocídio é num grande número e, inclusive, com argumentos científicos para tanto. Não. É preciso, sim, entender todo o regramento ético estatutário, toda a Constituição e as leis para que nós possamos defendê-las. E todos que entendem essa dimensão da Terra estão do mesmo lado. Agora, Álvaro, o fato é que a gente viu esse processo bem acelerado na Câmara, deve ir a plenário, não é? Em breve, pelo menos pelo movimento da CCJ, dá essa impressão. Eu queria saber da sua expectativa em relação ao avanço dentro do Congresso, porque tem que ir ao Senado, se tem alguma expectativa, porque, na verdade, o levante da terra está lá, a pressão está sendo feita, a gente está vendo os movimentos acontecerem, mas a gente percebe uma pouquíssima reatividade a isso, pouquíssimo acolhimento, né? Os grupos não foram chamados para debate. Então, qual a expectativa real do que vai acontecer dentro do Congresso? E nós falamos um pouco sobre perspectiva de judicialização, né? Se você acha que isso vai ser resolvido mesmo lá no Supremo Tribunal Federal. Bem, eu diria o seguinte, não existe já ganhou na política, não existe. Se formos analisar a CCJ, que tem majoritariamente a formação de uma bancada tecnicamente contra os indígenas, contra os povos originários, eles venceram com 2/3. Não foi uma vitória cachapante, primeira observação. Segunda, existe a capacidade e a organização dos povos originários, bem como de deputados, de senadores, que conseguem entender a dimensão dessa luta e articular uma forma de buscar barrar esse projeto de lei. É possível. Existem, então, lutas e resistências que devem acontecer pelos povos originários e também pelos parlamentares. Supondo que passe na Câmara e que passe no Senado, isso vai para a sanção ou veto do presidente da República. Nós estamos passando por um momento político de muita instabilidade, A bem da verdade é essa. Então, como que será a sanção e o veto? Será que vai ser integralmente? Aí começa, mas ele tem o apoio de tal, de qual. Ok. Supondo que ele ainda assim aprove, o que eu acredito que leve bastante tempo agora com a resistência dos povos originários, mas supondo que seja rápido, aprove, já vai entrar em vigor o quanto antes. Aí é necessário, seguramente, invocar o Supremo Tribunal Federal, apontando a inconstitucionalidade dessa lei, porque ela não desrespeita apenas o artigo 231, ela desrespeita a Constituição como um todo, pois ela desrespeita os povos originários. É muito curioso, porque eu acabo de lançar um livro chamado Decolonialismo Indígena, e nesse livro eu escrevo no 7º mito que os primeiros brasileiros foram os indígenas. Isso é uma grande mentira. Os últimos brasileiros foram os indígenas. Porque no Código Civil de 1916, os indígenas eram chamados de silvícolas, relativamente capazes para os seus atos jurídicos. E é só com o Código de 2003, 2002, Vacatio Legis, 9 de janeiro de 2003, e com a Constituição de 1988,
que os povos originários são considerados cidadãos brasileiros. Então, para alguém que foi escravizado por séculos, para alguém que não teve o amparo da lei, desta lei eurocêntrica, organizada, emprestada ao nosso país, se dar por vencido seria negar toda a luta e resistência que existe dos povos originários. Então, eu me convenço que existe força, estratégia e muita luta pela frente. E não tenha dúvida que todos os parentes e aqueles que se solidarizam com os povos indígenas irão entrar nessa luta. Álvaro, foi um prazer ter você aqui no Mundo Político, numa conversa tão importante, nesse momento tão delicado, com o projeto de lei 490 em discussão e encaminhado, sendo já para ser encaminhado ao plenário, né? E enfim, uma ameaça concreta a direitos conquistados no passado pelos povos indígenas, né? Então, estamos aqui atentos ao andamento disso, como você disse, e mais uma vez, muito obrigada. Muito obrigado a todos, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Eu conversei com o professor de Direito da PUC de São Paulo, Álvaro de Azevedo Gonzaga. Álvaro é pós-doutor em História Indigenista pela Universidade Federal da Grande Dourados e é um indígena da etnia Guarani, Kaiowá. É isso aí, a gente fica por aqui, até a próxima. Tchau, tchau, Álvaro.